Olá, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 9, do verso 32 a 35. O texto diz assim: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Você já deve ter ouvido falar daquela história do sapo que deu carona para um escorpião. Eles estavam numa floresta, em chamas, correndo risco de morte, e a única chance que tinham de sobrevivência era atravessar um lago, porque na outra margem havia um lugar seguro. Então o escorpião, que não sabia nadar, insistia com o sapo que lhe desse uma carona. E o sapo estava resistindo. O sapo negava aquele pedido, até porque era um escorpião que estava fazendo aquela solicitação e ele temia que, no meio do caminho, ele fosse picado e morresse. Mas o escorpião insistia e garantia que ele não faria aquilo, porque ele estava entendendo que era uma questão de vida ou morte e que tanto ele quanto o sapo precisavam buscar abrigo. Depois de muita insistência, o sapo cedeu e deu carona para aquele escorpião. Foi pulando de folha em folha e quando ele estava se aproximando da margem oposta, o sapo sentiu aquela picada e quase estribuchando, morrendo, ele fez uma pergunta para o escorpião: por quê? O escorpião disse: é a minha natureza. O que faz parte da natureza de um verdadeiro crente, de um genuíno discípulo de Jesus? Quando nós observamos o texto ao qual me referi e o qual li agora há pouco, nós percebemos, não todas, claro, mas algumas características, pelo menos 3, que compõem a natureza de um verdadeiro crente. A primeira característica é buscar outros irmãos. O verdadeiro crente quer estar com outros crentes. O texto diz: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Pedro ministrava em Jerusalém, mas ele saiu de Jerusalém para viajar por toda parte e, indo para Lida, foi visitar os santos, porque crente quer estar com crente. Os santos querem estar com os santos. O povo de Deus quer estar com o povo de Deus. Isso se espera de quem depositou a sua fé em Jesus, de quem é cristão, de quem é discípulo de Cristo. Por isso, não faz sentido um tipo de crente que tem sido caracterizado como desigrejado nos nossos dias. Isso não é possível, isso não é adequado. Por quê? Porque por maiores que sejam as feridas que foram abertas nos relacionamentos que foram desenvolvidos na igreja, essas feridas não dão motivo para que nós nos apartemos da igreja. Dão motivo para que nós exerçamos o ministério da reconciliação, não o ministério da separação. Então, um verdadeiro crente, um genuíno crente, ele quer estar com o povo de Deus, ele quer estar na família da fé. Isso é próprio da sua natureza. A propósito, da sua nova natureza. Mas além disso, o texto diz que ali Pedro encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Então, se por um lado faz parte da natureza de um verdadeiro crente estar com outros crentes, amar estar com a igreja, ter comunhão com os filhos de Deus, também faz parte dessa natureza não esperar ser chamado para servir. Pedro, ele estava, como o texto diz, visitando uma área enorme e no caminho, na viagem, ele encontrou um paralítico. Ele não esperou ser chamado pelo paralítico, ele não esperou que fosse chamado para fazer algo, ele encontrou e serviu, porque o verdadeiro crente, ele não espera ser chamado para servir. Diante da oportunidade, ele serve.
ele se coloca à disposição. Ele tem prontidão para isso. E é muito interessante porque o texto diz que aquele homem estava acamado há 8 anos. E Pedro foi sensível à realidade dele. Foi sensível àquela circunstância deprimente na qual aquele homem se encontrava. Há uma terceira característica que faz parte da natureza do verdadeiro e genuíno crente. Esse verdadeiro e genuíno crente, ele aponta para Jesus, dá glória a Jesus e proclama que é Jesus quem tem poder para transformar a nossa realidade. Ele disse para Enéas, Enéas, Jesus Cristo, não eu, Jesus Cristo vai curá-lo. Então Pedro anuncia aquele que tinha poder para mudar a realidade daquele paralítico. E de fato isso aconteceu. Ele se levantou, arrumou a sua cama e foi. Então Pedro, como um servo do Senhor, um discípulo de Cristo, ele não traz a glória para si, mas ele aponta para o seu Senhor, aquele que de fato tem poder. É claro, Pedro foi usado como uma ferramenta para que aquela transformação acontecesse, sem dúvida nenhuma, tanto que Lucas registra esse fato. Mas, ao registrar o fato, Lucas também deixa muito claro que Pedro estava comprometido em não se autopromover, mas sim promover a glória de Jesus, que é aquele que de fato promoveu a transformação. E aí, uma vez transformado, Enéas serviu de testemunho na sua cidade a respeito daquilo que Cristo pode fazer. E uma vez que as pessoas entenderam quem era Jesus e o que ele pode fazer, elas se converteram. Essas são algumas características de quem é um crente genuíno. Quer estar com os irmãos. Serve sem ser chamado para isso. E aponta para Jesus como aquele que detém toda a glória e todo o poder para transformar a situação de quem quer que seja. Como é que você está, por exemplo, em relação à igreja? Em relação aos seus irmãos em Cristo? Você, com a pandemia, você se acostumou com o isolamento e agora quer participar, por exemplo, das atividades da igreja online, tendo oportunidade para fazê-lo presencialmente? Então, avalie isso. Avalie isso porque o verdadeiro crente quer estar com os outros crentes. E esse quer estar com os outros crentes não é online, não é via tecnologia, é de carne e osso, ao vivo e a cores, cara a cara, tete a tete, ainda que haja um distanciamento aí mínimo de 2 metros de um para o outro, mas quer estar com o povo de Deus. Então, se eventualmente você está aí com a sua disposição e o seu ânimo enfraquecido em relação à igreja do Senhor Jesus, clame ao Senhor para que Ele renove esse ânimo, renove o seu amor por Ele, porque uma vez renovado o seu amor por Ele, consequentemente o seu amor pela igreja também será renovado. Você é aquele tipo de crente que fica esperando que as pessoas te chamem. Você é aquela pessoa que só serve depois que recebe um cargo, uma função. Olha, aqueles que creram em Jesus, aqueles que foram impactados pela mensagem do Evangelho, estão tão deslumbrados com a bondade, com a graça de Jesus, que eles querem servi-lo aonde quer que for, sem que sequer sejam chamados. Então se apresente para o serviço do Senhor. Faça isso não para cumprir regras, não para tentar impressionar ao Senhor, mas como uma resposta de amor a Ele. E no caminho do serviço, lembre-se, a glória não é sua. Lembre-se, o poder não é seu. Então, sirva com alegria e dedique toda a glória para Ele. Dependa do Senhor para que você seja usado. E quando for, dê toda a glória a Ele. Essa é a genuína natureza de um crente no Senhor Jesus. Essas são algumas características, como eu disse, não todas, de quem de fato
é um discípulo de Cristo. Eu espero que você encontre essas características na sua vida. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo, por mim e por você, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.